Pô, doutor João, prazer em recebê-lo. A gente trabalhou junto aí quando o senhor foi consultor jurídico aqui do DR. É bom ver que o senhor retorne a essa casa como palestrante. Tem ajudado bastante aí nossos engenheiros aí. Então, doutor João, ele é bacharel em Direito pela Universidade Positivo. Atualmente é sócio fundador do escritório Oliveira e Eire, Sociedade de Advogados. Atua firme em Direito Administrativo aí, acho que a gente se fala aí praticamente toda semana. E é isso, doutor João, seja bem-vindo à casa novamente. O senhor tem a responsabilidade de fazer a palestra de encerramento aí. É contigo. Então tá bom. Em primeiro lugar aqui, desejo boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço, Anderson, o convite realizado pelo DR. É sempre um prazer estar dentro do órgão da autarquia, tentando ajudar, tentando trazer alguns casos práticos que a gente vivenciou nesses últimos anos, né? Eu agradeço também e deixo meu agradecimento ao diretor-geral, Dr. Floriati, doutor administrativo, Dr. Kleber, Dr. Cristo, diretor técnico, e Dr. Alexandre, diretor de operações. Todos os servidores, engenheiros do DR e demais presentes da palestra, agradeço também a atenção de ter destacado um pouquinho do tempo aqui para a gente se debater. Eu vou verificar aqui como que eu faço aqui para a gente compartilhar aqui a nossa apresentação. Eu acho que aqui ela já está ok. Então, o assunto que eu irei abordar primeiramente, né, é a questão realmente do controle externo e, ao final, um pouco da gestão de riscos. Antes da minha palestra, a engenheira Genice, abordou muito bem as novas licitações, o doutor Hamilton, o doutor Tárcio, que foi meu professor na faculdade, inclusive, durante 2 anos, que me deu os primeiros passos no direito administrativo, eu agradeço também. Dr. João Pedro, uma excelente exposição também, um aprendizado, uma tarde de aprendizado enorme aqui para nós, e bem como de manhã também, em todas as questões. Vamos repassando, então, eu, como o doutor Anderson já ressaltou, né, sou João Cláudio, sócio do escritório Oliveira e Veinandi, fui consultor terceirizado do DR até o ano 2018. Eu trabalhava principalmente com a área de concessões e a área de licitações, né? Como acho que todos já imaginam também, eu nasci dentro do DR, né? Filho do engenheiro José Pedro Veinandi. Então, o órgão de engenharia faz parte da minha vida desde que me conheço por gente. A princípio aqui, algumas coisas já foram faladas, mas o Departamento de Estradas e Rodagens, ele é fiscalizado especialmente pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Tribunal de Contas da União. Existe, obviamente, que a Assembleia Legislativa também entra como uma entidade fiscalizatória dos atos dos agentes do Departamento de Estradas e Rodagem. A Federal, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal, eles são atuantes especialmente em convênios firmados com a União, repasses financeiros para realização de obras e concessões. Aqui merece um breve destaque para a área de concessões, né, que nós tivemos uma atuação muito forte do Ministério Público Federal e do próprio Tribunal de Contas da União, que nos apoiaram a condução do contrato administrativo de concessão firmado há 2 décadas atrás, né, um contrato de primeira geração, que passou por inúmeras alterações e questões políticas que foram sendo resolvidas, algumas peculiaridades, que com o tempo houve a solução de inúmeros problemas, e agora a equipe da CCPR está efetuando o trabalho de encerramento dos contratos de concessão, já com as novas licitações, já na praça, em execução, para avaliar os quesitos de entrega das obras. Então, eu acredito que o DR está no caminho certo quanto a tais procedimentos, e o encerramento das concessões, apesar de trabalhoso, eu acredito que vai ocorrer de uma forma tranquila com o DR. O principal objeto
da minha explanação hoje aqui é realmente a gente abordar sobre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ele é um ente ligado ao Poder Legislativo, né? Tem a prerrogativa de fiscalização das contas e dos atos administrativos, irregularidades e ilegalidades, né? Eu acredito que desde o ano 2017 que eu atuei como advogado nos processos, são 20 comunicações de irregularidades que se tornaram tomadas de contas extraordinárias. Eu acredito que, se for pensar em toda a história do DR, não existam tantas comunicações de irregularidades por situações que, ao meu ver, foram atos e situações discricionárias dos agentes públicos, apesar de há um limiar nisso, até o próprio Dr. João já falou, mas eu acredito que é importante a gente ver que houve realmente um foco muito grande em cima da prevenção de rodagem, especialmente pelo valor que é administrado, né, pelo alto índice, né, de licitações, e a pavimentação e as rodovias são sempre objetos de reportagem, sempre objetos de fiscalizações, tanto da população e frentes de governo. Antigamente, até que a proposição foi realizada pela Excelentíssima Quarta Inspetoria, e hoje quem é responsável pela fiscalização do DR é a terceira Inspetoria de Controle Externo, né? Algumas palavras que já foram ditas aqui, realmente a judicialização, a intervenção, a ingerência das entidades externas de fiscalização nos atos discricionários dos agentes públicos. Intervenção no Poder Legislativo, no Poder Executivo, intervenção no Poder Judiciário, no Poder Executivo, o Poder Discricionário do agente público e o acesso universal ao Poder Judiciário. Eu sou um grande defensor dos agentes públicos e um grande defensor de que, sempre que devidamente justificado e dentro da lei, né, o administrador pode fazer tudo aquilo que é previsto em lei, não haveria possibilidade de intervenção no poder de qualquer entidade externa nos atos públicos realizados. Porque quem está internamente, quem teve a vontade de realizar ou aquela licitação pelaquela modalidade, ou não entendeu que foi melhor utilizar em vários lotes, ou em um lote único, ou seja, realizar determinada obra ao invés da outra obra, até a questão de prazos para licenças ambientais, estudos de impacto ambiental, desde que não afrontados por lei, a medida correta e imediata seria a não intervenção, né, dessas entidades. Contudo, né, infelizmente, acho que como todos vêm acompanhando, a lógica se inverteu e hoje a regra que a gente verifica é a intervenção desses poderes diretamente na questão política, na questão de interesse público do agente que está administrando. Esses pouco mais de 20 processos no Tribunal do Estado do Paraná iniciaram com impugnações e representações em relação a cláusulas restritivas à suposta competitividade nos editais de licitação. Primeiramente, eles reclamavam a questão de que porque a gente licitava tudo em um lote único ou separado, não tendo uma orientação, apenas um questionamento, né, se era possível subcontratação ou não, consorciamento de empresas, a questão da exigência de atestados, acumulação de atestados também, né, a vedação do somatório, a subjetividade no julgamento das propostas, projetos executivos e projetos básicos ineficientes e pontuação de quesitos técnicos. Com as comunicações de irregularidades, que a gente vamos chamar de uma crise, veio também uma nova era aqui para os editais de DR. Acho que a gente acabou aprendendo também, em que pese haver inúmeras críticas, algumas coisas foram atualizadas e foram melhoradas, né? Então, houve algumas adequações de procedimentos, havia ausência de determinadas justificativas nos processos de licitação, isso foi prestado mais atenção com as recorrentes tomadas de contas. Então, hoje em dia os processos de licitação estão mais robustos, mas antigamente eles eram todos legais também. Hoje em dia eles só existem algumas situações adicionais, né?
Eu separei aqui alguns casos práticos que nós tivemos envolvendo os agentes, engenheiros, DR, servidores e diretores, né? São obras de grande vulto, que são obras realizadas pela ADT, COP e CREMEP, as consultorias, qualidade do pavimento e a fiscalização do DR nos contratos administrativos. Em grandes obras, eu separei duas situações exclusivas, que foram as concorrências para execução das obras de Pinhais e Piraquaras e a duplicação da rodovia da Uva já executada. As duas obras já executadas, né, que foram objetos de tomadas de conta extraordinária pelo Tribunal de Contas, ambas muito similares, com alegações de inadequação de projeto, alegações porque não dividiu em lotes, consorciamento, mas são questões que, à época, né, isso em meados de 2013, quando a licitação foi realizada, a intenção do gestor, e talvez a melhor situação, era a realização naquela modalidade de licitação e sem a subdivisão ou demais situações. Tanto é o caso que as obras foram perfeitamente executadas pelas contratadas, tanto em questão de projeto executivo, quanto em questão de execução de obra, e devidamente fiscalizadas pelas consultorias. Então, assim, eu vejo como uma ingerência dentro da fiscalização, principalmente ocorrida inúmeros anos depois, referente aos editais realizados em mais de 5 anos depois. Então, tirei esses dois casos ainda estão sendo julgados, né, até para qual existe uma decisão prévia, mais em relação ao projeto, mas está sendo objeto de discussão ainda, a rodovia da Uva ainda está em análise, né. Outra situação que há cerca de 2 anos preocupou muitos agentes do DR foi a impugnação em relação aos contratos do COP, né, sob a responsabilidade da diretoria de operações. Principais pontos eram aditivos com justificativas similares, a utilização de saldo remanescente em períodos anteriores, e eles impugnaram se a espécie, se o escopo era um contrato contínuo ou um contrato de obra, né? Então, o DR, até então, sempre entendeu de que os contratos de conservação, por ser de fundamental importância e ininterruptos, né, a condição mais vantajosa é entendê-los como um contrato contínuo, podendo ser prorrogados por 60 meses e por mais 12 meses de forma excepcional. Com relação aos aditivos realizados com as justificativas, atualmente, o que eu vejo nos aditivos atuais é que os fiscais do contrato elaboram as justificativas do porquê aquilo precisa ser prorrogado, o porquê aquele quantitativo, ou porquê disso. Isso torna que dos vários contratos, o SED consiga analisar e vir justificativas diferentes sobre cada situação de cada rodovia. Então, esse foi um avanço. Outra dúvida que causou bastante contratempo no DR foi a limitação dos 25% dos aditivos em contrato sob o regime de empreitada por preço unitário, especialmente porque nossos contratos de conservação e recuperação, né, os projetos eles são realizados em 1 ano e às vezes a licitação fica pronta 2, 3 anos depois. O resultado com o início da ordem de serviço. Então, obviamente que as condições da malha rodoviária e do pavimento inicialmente projetadas não são aquelas existentes na hora da execução do objeto do contrato. Então, obviamente que alguns quantitativos serão suprimidos e outros quantitativos serão aditivados, né? E a questão debatida no processo do COP foi realmente a questão de que, de acordo com o Tribunal de Contas, a inspetoria, né, sem uma decisão de mérito disso ainda, eles entenderam que os 25% eles deveriam incidir sobre cada item unitário e não sobre o valor global do contrato. A meu ver, isso aí é uma afronta à lei, a lei é bem clara, né? Até peço licença para ler que o contratado ficou obrigado a aceitar as mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Ou seja, é sobre o valor global do contrato e não
sobre o valor de cada item unitário, sobre o quantitativo de cada item unitário. Isso, como a forma que a gente vai passar a ver, significaria um engessamento de qualquer contrato de conservação e recuperação. Já houve decisões contrárias do Tribunal de Contas da União, mas a que eu trago aqui a informação de vocês é que o ministro Benjamin, né, entendeu que não é lícito pensar itens de custos isoladamente, qualificá-los como excessivos e determinar providências para ressarcimento. É exatamente o nosso caso, em que eles pegaram os itens aditivados acima de 25% e entenderam como ilegais e optaram entenderam que era devolução, né? Mas aquilo foi devidamente aplicado, havia um contrato, havia um aditivo firmado, não houve qualquer espécie de irregularidade na execução. Trago também um entendimento do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, né, que assim reduzia os percentuais de 25% e 50% serão analisados para o valor contratual e não em cada um dos itens da planilha orçamentária, pois se assim fosse, haveria um engessamento total de eventuais alterações, não raras e necessárias, em um ou mais itens, muitas vezes insignificantes, que apenas um quantitativo fosse alterado de 1 para 2 já significaria um acréscimo de 100%. Obviamente que seria inviável tal procedimento na prática. Ressalta-se que normalmente é uma obra contratada por preço global e não por item. Exatamente, esse é o caso, né? A gente, nos nossos processos de conservação, a gente realiza a contratação pelo menor preço global empreitada por preço unitário. Então, os licitantes têm que definir todos os seus preços, mas leva todos abaixo do preço de mercado, e tem licitação que ofertar o menor preço global, a princípio, na execução de obras, exceto nas questões de técnica e preço. O objetivo dessa discussão no Tribunal de Contas, e que não há qualquer crítica quanto a isso, é evitar o jogo de planilha e desconfiguração do objeto licitado. O jogo de planilha, o DR, posteriormente eu vou entrar mais em explicar um pouquinho melhor o jogo de planilha, mas a desconfiguração do objeto licitado ela não existe, porque são inúmeros serviços que são previstos e não são realizadas outras espécies de intervenção, senão aquelas já licitadas e integrantes do objeto do edital de licitação. Então, não há desconfiguração. O que existe é que o pavimento, na hora da aplicação do objeto licitado, ele estava em outras condições, então tal intervenção seria mais necessária do que a outra, que talvez seria 3 anos atrás. Seria lógico a gente utilizar um edital de conservação e usar todos os quantitativos sem necessidade. Aí a gente teria um dano ao erário, né? Você não se atentar às alterações existentes da malha rodoviária e utilizar quantitativos de itens desnecessários. Isso seria um objeto à discussão, né? O contrário, ao meu ver, é um desvario jurídico. O CREMEP, recente processo, ele entrou já numa questão de qualidade do pavimento. Qualidade do pavimento é muito comum e muito aplicado nas prefeituras, quando eles fazem restauração de ruas municipais com um projeto executivo prévio, que não é o caso do nosso CREMEP. Eles alegam também a questão de recap e garantia e, novamente, o jogo de planilha. Então, como a gente já de conhecimento de todos aqui, eu peço até a licença para apenas repisar que as intervenções do CREMEP constituem prioritariamente as atividades de conservação corretiva rotineira e conversão preventiva periódica, né? Recelários, frisagens, a comissão ICBUQ e recapeamentos. O objetivo do programa é garantir a sobrevida ou acréscimo de vida útil do pavimento, por um período de 2 a 4 anos, em função do volume de tráfego e da condição atual do pavimento, resultando na melhoria do estado do pavimento. Por vez que os pavimentos passem em uma condição muito boa, regular, eliminando totalmente ou quase a totalidade dos preços em condições de pavimento ruim ou péssimo. Isso é uma questão que também não foi observada, né? Quando na análise da fiscalização, porque acredito que é superior a 90% o atendimento da malha muito boa, né? Então, nós temos hoje em dia, a malha do Estado do Paraná, mais de 10 mil quilômetros de rodovia pavimentada, numa condição muito boa. Eles realizaram os testes de qualidade
em lugares além de indevidos, né, valendo-se de premissas de restauração de rodovia com projeto executivo prévio. Utilizaram parâmetros inaplicáveis como FWD, IRI ou raio de curvatura. A avaliação disso, por si só, me parece, assim, o que os especialistas em pavimento vêm me falando, inclusive fora o Departamento de Estradas e Rodagens, os consultores vêm me passando que realmente é um desvario técnico frente à engenharia de qualquer engenheiro de rodovia que analisar essa situação da qual intervenção do DR e da forma de fiscalização. Foi até utilizado pela Procuradoria ali, que seriam 2 pesos, 2 medidas, né? Realmente é complicado. A especificação técnica do DR, aqui para saber o que, ele consiste em 100% dos ensaios realizados de controle de pista pela construtora e 10% pela fiscalização contratada para o apoio, né, à fiscalização desses contratos. Com relação aos CECAPs, a Comissão de Regularidade indicou necessidade de observação de prazo de 5 anos de garantia para os tais serviços, né? Mas também é totalmente improcedente, porque se a própria existência do serviço, a própria metodologia utilizada, ela não dura, ela não tem a durabilidade, né? É impossível que a gente se preveja isso como você exigir do executor, do agente do DR, que se exijam que aquela intervenção dure 5 anos. O jogo de planilha, ele é realizado com preços excessivos em determinado item unitário, enquanto os outros são irrelevantes e com aditivos somente naqueles itens, o que aumentaria a margem de lucro das empresas. O caso também não ocorreu nos processos DR, porque foram definidos pelo edital de licitação os critérios de aceitabilidade de preço de cada item, ou seja, todos são inferiores ao preço de mercado. Conforme estará comprovado posteriormente, a gente teve um aumento do desconto durante a execução contratual e não uma diminuição. Então, por mediante de planilha, a gente vai comprovar perfeitamente de que houve um aumento de desconto e não uma diminuição. Ou seja, não existe jogo de planilha nos contratos analisados. As consultorias, a gente tem uma questão que é a diferença do apoio da fiscalização, apoio à supervisão, o controle tecnológico e a questão de orçamento e vinculação da proposta. Rapidamente, né, eu acredito que já os novos editais de fiscalização e supervisão do DR já prevêem a instalação de laboratório. Eu acho que isso vem a conferir maior segurança até na aprovação de medições e tudo mais, que as empresas de apoio em seu próprio laboratório também realizem controle tecnológico. Então, a previsão nos próximos editais de consultoria de laboratório, inclusive podemos pegar até o próprio BID utiliza também, cada obra tem seu laboratório, é uma questão super interessante e que garante uma execução numa obra mais adequada. Houve uma questão também de vinculação da proposta e do orçamento, é uma questão mais prática de que se a consultora apresentou aquele orçamento, ela tem que gastar exatamente aquilo. Existem, ao meu ver, né, as empresas têm liberdade de procurar os melhores meios para execução, desde com a mesma qualidade. Então, isso aí tem que ser bem especificado também no edital de licitação. Então, os principais apontamentos foram fiscalização insuficiente, um problema é a ausência de concurso público, a fiscalização de 10 mil quilômetros de rodovias, e mesmo assim a gente tem caracterização como uma das melhores malhas rodoviárias do país. Então, diante das dificuldades que o DR vem passando nos últimos anos, deixo meu parabéns a todos os diretores, todos os servidores, que, mediante a escassez de pessoal, se desdobram em vários para conseguir manter em execução os contratos que o DR e as obras para a evolução e infraestrutura do Estado do Paraná.
Uma coisa importante a ser realizada pelos atuais gestores é o acompanhamento do julgamento das contas anuais, porque existem inúmeras contas anuais sendo julgadas e com um apontamento de ressalvas, né, que devem ser observadas para as próximas execuções. Para finalizar rapidamente, meu horário encerrando aqui, né, vou falar um pouco de governança corporativa, a divisão de responsabilidades entre diretoria, coordenadoria, superintendência, gerente, fiscal, e a necessidade de se realizar um registro histórico de todos os acontecimentos. Então, basicamente, gerenciamento de riscos é o processo de identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos existentes em uma organização, departamento, operação, evento ou atividade específica. Gerenciar riscos é uma das funções essenciais da governança, e a sua efetividade depende do envolvimento e comprometimento da alta administração, como se vê na seguinte prática associada ao componente liderança organizacional. A alta gestão deve responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle. Significa que a alta administração avalia, direciona e monitora o sistema de gestão de riscos e controle interno, estabelece medidas que assegurem que os dirigentes implementem e monitorem as práticas de gestão de riscos e controle interno. Ou seja, a gente tem que separar os principais pontos críticos e a partir de demandas originadas pela diretoria dos órgãos públicos, pelo governo do Estado, avaliar aonde encontram seus riscos e fiscalizar que os agentes cumpram exatamente o que foi previsto para que depois não exista qualquer possibilidade de impugnação. Então, a ideia trazida pelo Tribunal de Contas da União é estabelecer o sistema de gestão de riscos e controle, definindo diretrizes para o sistema de gestão, controle interno e implantá-los. Além disso, não adianta apenas a implantação, é necessário monitorar e avaliar o sistema. Então, provavelmente o futuro da administração pública seja realmente trazer essa questão já muito aplicada na esfera privada e ainda na cintura na administração pública, mas que eu deixo aqui o Tribunal de Contas da União, em 2013, já fez, obviamente, para entidades federais, mas é uma versão básica de governança do TCU, é um manual que pode ser disponibilizado a todos. Curto tempo que a gente tinha para falar, eu agradeço imensamente o convite da Anderson novamente, a possibilidade de estar dialogando um pouco com vocês, de poder falar um pouco sobre os processos na prática, após uma teoria tão bem abordada pelos palestrantes sucessores, não tinha nem condições de esmiuçar qualquer questões teóricas que foram muito bem dissertadas. Então, deixo meu e-mail para vocês. Acredito que a crise existencial da administração pública, dos gestores, oriundas até de próprias operações, pode ser uma ideia de alavancar posteriormente a administração pública, o administrador público, e fazer com que ele analise, que ele realmente faça as situações dentro da lei, e que o controle externo entenda que existe o poder discricionário, né? Ele tem a opção de entender. O administrador público é o que sabe o que é melhor para aquela entidade. Então, eu agradeço, Anderson, novamente. Vou repassar aqui, encerrar minha situação, meu compartilhamento de tela. Eu agradeço a atenção de todos, né? Foi um prazer, novamente, estar com vocês.